Olá, esse aqui é o Telepena, Cosmia Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosmin Central. Hoje nós vamos estar falando sobre as referências da Cosmere em Ritmo da Guerra, o último livro lançado de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Mas antes disso, vamos para as últimas notícias. Toda semana, até o dia 3 de março, que é o dia que começa o financiamento coletivo dos livros ilustrados das histórias do Royd, tá tendo uma animação do Royd com a estampa andando pela Cosmere, aí mostrando um pouquinho de cada planeta, e depois o Brandon mostra algumas ilustrações que vai ter nos livros. E ele mesmo lê também a história. E como é uma história de um livro ilustrado, né? É pequenininha, aí ele mesmo está lendo, e é isso aí. As histórias, no caso, é a que a gente vê em Relatos da Guerra das Tempestades, que é a garota que olhava para cima, o Vagavela, o Cachorro e o Dragão, e também outra nova que se chama Casme Friends, que não é canônica, mas também está lá. Eu tenho esperança na tradução Amigos do Abismo. Eu acho que faz Com sentido. certeza vai ser assim. Acho que não tem outra tradução pra isso. Amigos do Abismo. Vai ser isso aí mesmo. Aí só reza pra Trama trazer, né? Ou alguma outra editora que trabalhe com livro ilustrado. Não, tem que ser a trama. Porque, eu acho que é mais fácil se for a trama. Saiu também umas ilustrações, né, do conto A Garota que Olhou para Cima. Saiu umas ilustrações bem bonitas, em preto e branco, com destaque vermelho. Depois olhem lá no Cosmere Central. Ele postou as ilustrações. E é isso. Você já apoiou o Google para pegar o PIN? Não vou apoiar não, meu filho. Dragon Steel é uma empresa que não quer cobrar caro demais quando é dos outros países. Aí não tem condições de apoiar não. Se eles trouxessem para o Brasil algumas coisinhas, num dia aí eventual que o Brandon viesse, eu comprava alguma coisinha, né? Outra notícia que a gente tem é o jogo de baralho de Mistborn, que vai chegar em março pela Devi. Esse jogo era pra ter chegado aqui no Brasil ano passado, mas acabou sendo adiado aí e foi confirmado pra março agora. São animados pra esse jogo aí? Confirmado entre aspas, né? É uma suposição que vai chegar até o fim de março. Pode ser que chegue em abril. É suposição porque a própria equipe de marketing deles postou o hashtag março. Exato. Eu vou abrir o post aqui. Essa é a suposição. Eles Agora no postaram, Twitter, botaram que aí. foi onde eu vi. Vem aí, hashtag março embaixo. Peraí. Talvez chegue em março, realmente. Mas é porque no outro post que eles fizeram de coisas que tá para vir. Aqui, aí, janeiro, aí botou os jogos. Aí fevereiro, aí em pré-venda. Aí março, informações em breve, que talvez mude ou não. Aí é isso aí. Mas vai chegar em março, provavelmente. E já botaram o hashtag em março, que nem Bia falou, então... Em março pode ser a pré-venda, né? Não sei. Pode ser pré-venda também, se não for. Mas enfim, em março teremos notícias, pelo menos. A gente souber de qualquer coisa, a gente traz aqui. Queremos fotos do jogo. Assim, fotos a gente já tem, né? Não é o jogo brasileiro. Se a Devi quiser mandar uma pra casa pra gente fazer um jogo, eu tô aceitando. Também, eu acho que no outro episódio a gente falou até do audiolivro de 3, né? Falamos? Não lembro. Falamos. Mas foi noticiado que ia ter o audiolivro, que ele estaria disponível nas plataformas, mas ele não ficou disponível imediatamente. Aí essa semana ele finalmente ficou disponível em todas as plataformas, né? No Esquilo, na Audible, nas outras eu não lembro mais quais são, eu acho que tá no Google Books também. Enfim, aí se você quiser ouvir 3, já tá aí, tá? Um adendo. Na Audible tá incluso na assinatura. Era isso que eu ia falar. E aí no Esquilo depende do seu plano lá de apoio deles, né? Tipo, eu mesmo tenho um plano de celular que me permite usar o Esquilo e eu posso ter acesso ao audiobook de 3. Mas aí depende como que você usa o Esquilo. Pode ser que você tenha acesso também. Eu vale nem conferir. pensei em fazer, depois eu dou uma olhada.
Às vezes você tem um benefício que você nem sabe, amigo. Eu sei que eu tenho, mas não sei se o que eu tenho dá direito ao audiolivro, entendeu? A audiolivro, isso aí tem que ver. Mas eu ouvi o comecinho do audiobook, eu gostei do narrador, mas eu não parei para ouvir o livro todo, né? Então, mais pra frente, quando eu for reler 3, aí eu vou ouvir com audiobook. E eu gosto muito de audiobook em português, gente. Assim, a experiência. Eu já gosto de audiobook, ponto. Mas em português é muito melhor. Muito melhor. Fica mais imersivo, mais. Pra mim é mais palpável a leitura, sabe? Próxima notícia muito bacana é que o Brandon divulgou aí no último update semanal dele, né? Que a escrita do roteiro do filme de Mistborn tá em 10% já. Ele pretende terminar no meio do ano, né? Se eu não me engano. Ele falou que até junho. Até junho, julho, ele vai ter escrito totalmente esse roteiro aí. E a gente aguarda que seja uma coisa boa, saia uma coisa bacana desse roteiro aí. E que em breve a gente tenha novidades, né, sobre o filme de Mistborn. Pra quem tá desavisado aí, não sei se você tava na caverna, enquanto sei lá, nas últimas semanas aí, vai ter adaptações da Cosmere pela Apple TV. Vai ter provavelmente série de Stormlight e filme de Mistborn. Então a gente tá aguardando, ansioso aí por essas adaptações. Aí eu tava hoje olhando a página do financiamento coletivo, né, que tá tendo, quer dizer, que vai começar ainda, né, do livro ilustrado e também do projeto secreto, o Fires of December, né? The Fires of December. E aí, quando eu vi, né, o Brandon em 10% do roteiro, né? E aí eu pensei assim, putz, aí só em junho que ele vai voltar a escrever livro, né? Só que o próximo livro que ele vai lançar vai ser só dezembro desse ano também. Então, de qualquer forma, não adianta ficar ansiosa. Tudo vai demorar o filme, vai demorar os livros. Mistborn, então, nem se fala, só daqui a 2 anos. E, enfim. É isso, a gente reclama quando ele lança demais, reclama quando não tá lançando, é uma coisa triste. Mas se parar pra pensar, vai ter coisa todo ano. Esse ano vai ter aquele livro lá do Sons of the Dead, né? Meio do ano. Final do ano. Não é Cosmere, mas é um livro do Sanderson, né? Co-escrito por ele. Tem o Fires of December, chegando no final do ano. Ano que vem deve ter mais coisa. Talvez a Oniter, não sabemos. Deve ter coisa ano que vem também. E 2028 tem Mistborn, gente. Então a gente não vai ficar desamparado, não. Sempre vai ter alguma coisa. Mas eu tô mais interessado. Pelo menos uma coisinha da Cosmere por ano, eu tô aceitando. Por mais que eu tenha interesse, sim, nas coisas que não são da Cosmere, mas eu tenho mais interesse na Cosmere, porque eu gosto mais de fantasia. Outra coisa que eu ia adicionar também, que o Brandon ontem de noite, ele falou que... Assim, deixa eu ler aqui o que ele falou, porque ele respondeu um cara aqui, que ele estava se perguntando se os roteiros antigos que ele tinha feito se iam afetar alguma coisa esse aí que ele está fazendo agora. Aí o Brandon falou, tentando entrar nessa sem nenhuma expectativa, sem ser influenciado por tentativas anteriores. Só eu, o livro, e encontrando a melhor forma de adaptá-lo, em vez de apenas encaixá-lo no limite de tempo. Vamos ver. Boa resposta. Pô, filme de 3 horas não, gente, pelo amor de Deus. Mas vai ser isso, tá? Pode esperar. Não precisa ser não, velho. Pelo amor de Deus. Só se tiver intervalo. Umas 2 horas e meia. 2 horas e meia, eu acho que vai ser isso aí. Não, 2 horas e meia é ok. Agora pra mim, aí é o limite. Mais que isso, pra mim é exagero. Tem obras incríveis cinematográficas com 3, 4 horas? Tem, mas eu pauso no meio e vou tomar um café, faço um lanche, tiro um cochilo, depois eu volto. A gente precisa de um filme de mais de 3 horas? Não precisa. É bom o Snyder Cut, né, do Liga da Justiça, que é 4 horas. Não, pelo amor de Deus. Não vou falar de Snyder. O Zack Snyder tem muita pouca moral, velho. Pelo amor de Deus. Se fosse filme bom, né? E corta pra ele sendo anunciado como diretor do filme. Não, Nery. A Apple não faria isso. O Brandon falou outra vez que
assim, comentando assim por cima, fazer o filme, transformar um livro em um filme de 2 horas. Assim, falando assim, sem ter terminado, né? Porque ele começou esses dias. Mas agora ele falou, em vez de apenas encaixá-lo no limite de tempo. Então pode ser que passe de 2 horas também, né? 2 horas e meia tá bom É também. isso. Eu tenho Não, certeza que amigo, o vai passar tamanho que duas for horas. o filme eu vou assistir. Ah, O eu tamanho que for o também. filme eu vou lá assistir, assisto inteiro, feliz, alegre. Mas eu gosto de filmes mais curtos. Quanto maior, melhor. Então, 2 horas e 40 no máximo ali tá bom. Tá ótimo. A Duas gente horas e quarenta. discorda muito, Bia, meu Deus do céu. Mas isso é Ah, bom, só de amigo. Isso é tecnicalidades, bom. amigo. No que Mas importa, a gente não discorda. tu pergunta se eu assisti o quê? É Senhor dos Anéis. Assisti a versão estendida só, a outra não. Não, mas a versão estendida é que vale. É a única que presta. É, exatamente, só presta ela, a outra não. Exato. Gente, então, a gente vai estar falando sobre as referências da Cosmere que tem Ritmo da Guerra. Já falo que são muitas. E sim, vai ter spoiler de Ritmo da Guerra, obviamente, né? Se você não leu o livro, eu não recomendo nem um pouco que você ouça a parte do episódio. A gente também deve dar algum spoiler de Warbreaker, que eu acho que é imprescindível, e de História Secreta. Outros livros também serão citados, só que vai ser mais na construção de mundo e não spoiler de trama, e também não vai ser aquela construção de mundo que dá spoiler de trama, não vai ser nada disso, tá? Tirando de História Secreta, que aí engloba a primeira trilogia de Mistborn, e Warbreaker e Ritmo da Guerra. Isso aí vai com certeza ter spoiler. E uma coisa, a gente vai ter uma coisinha também da segunda era de Mistborn também. Que é, por exemplo, o nome da Fractal. É uma coisa que a gente não sabia até aqui. Mas Mas é um isso spoiler pequeno ali. é minúsculo, não interessa pra trama da Segunda Era. Enfim, aí a gente resolveu estruturar esse episódio por categorias de planetas, de onde que tá vindo, de onde da Cosmere vem essa referência, né? Então a gente vai começar por Nautis, que é o planeta que se passa o Warbreaker. O que é que temos de Nautis referenciado em Ritmo da Guerra? E, gente, essa lista é grande, tá? Assim, quase todos os planetas conhecidos estão na lista de foi referenciado em Ritmo da Guerra. Cara, esse livro foi lançado o quê? 2020, né? Em 2020, isso aí foi o ápice da Cosmere até então. Eu li esse livro, foi o livro mais cosmérico de todos. Eu li com a cabeça explodindo. Quando eu citava o nome de um planeta, eu ficava, meu Deus, tal planeta. E é isso. Hoje em dia a gente não tem mais essa empolgação, porque a Cosmere já virou a Cosmere. Já aconteceu a Cosmere. Antes era tudo por debaixo dos panos, né? Não era tão referenciado como foi aqui nesse livro. Então na época foi, tipo assim, incrível. Eu acho que ainda é incrível pra quem tá lendo pela primeira vez e isolado no mundo dos spoilers, eu acho que ainda é incrível. Exato. Só que você não precisa esperar tanto, né? Não tem essa concepção de que é só aquela coisa isolada, né? Exato. Você já vai até pronto porque pra ver um pouquinho. quem tá lendo em português tá tendo essa experiência agora, né? Porque, por exemplo, a gente já leu o Metal Perdido, que vem depois disso, que ainda é maior, assim, o nível de referências. A gente leu o Wind and True, a gente leu o Sunlit Man, esses outros, em Dark. Então, pra gente já virou algo comum, né? Ter essas referências, né? Então, pra quem tá lendo em português agora, tá sendo incrível, tá tendo essa mesma experiência que a gente teve alguns anos atrás. Aí a gente teve essa experiência em inglês, tem o pessoal que está lendo em português agora, e vai ter o pessoal que vai experienciar isso aí com os filmes, né? Com as adaptações. O número de leitores vai O aumentar menino é só o povo constantemente, né? soltando spoiler. Eu estarei livre disso, porque eu terei lido tudo. Ah, com certeza, né? Vai. Sinto Por isso a gente recomenda, muito. gente, ler enquanto tempo. Enfim, vamos começar, né? Nautis, ele é mencionado no começo do livro, numa conversa da Shallan com o Mraize, porque ela viu escrito nas anotações da Yalai, que a Yalai faz parte daquela organização secreta dos Filhos de Honra. Inclusive, a gente tem um episódio aqui falando sobre a organização secreta. Se você for lá ver, a gente fala sobre os Filhos de Honra.
E como eles são E aí patéticos. Eles são meio patéticos, sim. E aí que ia lá e ela escreveu lá, tipo, Natanalas e também um outro planeta que a gente já falou em seguida, que é Scadriel, mas escrito tipo Scadadriel, alguma coisa assim. E aí o Mraize corrige ela e fala Nautis e Scadriel são lugares em Shadesmar, no qual essa sua investidura, né, fala da Stormlight, né, seria muito valiosa lá. Lugares em Shadesmar, no qual a sua investidura seria muito valiosa. Então, primeira referência aí. Nossa, lembro quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei assim, aqui, ó. Eu entendi a referência, tipo assim, apontando assim. Cosmir! Exato. É isso. Eu abri aqui, sabe? Tava escrito Nalatis, em vez de Nautis. Isso, na Lattes. Outra referência a Nautis que a gente tem é o Zahel, né? Pra quem não sabe, o Zahel é um saltamundos de Nautis, lá de Warbreaker, né? E ele tá lutando com o Kaladin ali, e ele usa o Awakening, é o Despertar, né? Se eu não me engano. Isso. O Despertar, né? Que é, no caso, o sistema de magia de Warbreaker, né? Então a gente começa a ter essa conexão de, tipo assim, sistemas de magia sendo usado em outros planetas. Uhum. Inclusive o Zahel é o Vasher, né? Sim. E aí nessa luta com o Kalad, ele fala até assim que ele desistiu da espada e que foi o melhor erro que ele pôde cometer, que no caso foi desistir da Nightblood, ou Sangue da Noite, ou Sangue da Meia-Noite, né? Acho que é assim que tá o nome. Sangue da Noite. Sangue da Noite mesmo. Sangue da Noite, Vieira. Isso, Sangue da Noite. Desculpa, gente. Tô pervertizado em inglês. Inclusive, ele tem um diálogo muito interessante com o Kaladin nesse capítulo aí. Se eu não me engano, é nesse livro que ele fala sobre os tipos de investidura. É nesse livro? É nesse livro, sim, é porque ele tinha falado de um jeito em Warbreaker, aí aquele deu como se fosse uma atualizada, né? Exato. É muito interessante. Ele deixa mais explícito como é que funciona os níveis de investidura, né? De seres investidos. E aí, se não me engano, ele se coloca tipo, abaixo dos esprenos, né? Que no caso ele é uma sombra cognitiva. A fractal de Nautis é mencionada pela primeira vez na carta que a Harmonia faz numa das epígrafes do livro, que é doação, né? O nome da fractal. Aí, bem bacana, né? Nem no próprio livro de Warbreaker é mencionado só aqui. Bem bacana, né? Cada vez mais a gente tem uns nomes em português das fractais. E essa carta, né, que é endereçada ao Royd, ela inteira é uma referência a Cosmere, né? A gente vai citar ela em pedaços aqui. E vocês sabem, imaginei o que a gente fez no episódio, falou das cartas do Royd até essa fermentadora. Quando lançar Vento e Verdade, a gente vai fazer uma destrinchando também a carta de Ritmo da Guerra e de Vento e Verdade. Mas ela inteira é referência a Cosmere, tá? Tipo, depois vocês podem pegar para ler ela na íntegra e, assim, é esclarecedor. Depois for pegar ler inteiro, faz diferença, tá? Tem lá na página do glossário, se vocês quiserem olhar, tem lá uma tagzinha de cartas do Royd. Ela já tá lá, traduzida. Sem spoilers também. A gente tem a Nightblood, né? Que é outra conexão com o Warbreaker, né? Que desde palavras de radiância, ela tá dando as caras aqui. E novamente ela desempenha um papel muito interessante nesse livro. Ela simplesmente mata a fractal. Mata o receptáculo. Ele simplesmente mata o receptáculo de ódio. Com os Matou ali. Raze. Matou Raze. Simplesmente. Nossa overpower favorita. Nossa, velho. Eu acho que é o melhor personagem da Cosmere. É tipo top 3. Nightblood tá lá. Eu não conheço não Nightblood, eu conheço Sangue da Noite só. Sangue da Noite, perdão. Disse o filho de Xuxa, né? Que foi batizado em inglês também. Tem dia que cada dia é um aqui que só consegue falar inglês, tá? Às vezes é o Gustavo, às vezes eu, variando.
Enfim, né? Sangue da Noite é uma diva. A Eu maior acho que engraçado que a temos. gente chama diva, sem que a gente não sabe o gênero, mas a gente assume que é É o uma feminino. espada, pô. A Em espada, a inglês, espada, no português, é no feminino. A em espada inglês é uma garota. sim, mas em inglês a gente não tem muito essa definição. É, gênero Não tem neutro. Aí gênero. agora eu quero perguntar para É os porque é um universitários, objeto, né? aqui do áudio, a voz é feminina ou masculina no áudio? No audiobook é masculino. Sim. Mas tu tá falando Pera, depende do audiobook. tu tá falando do audiobook normal ou do graphic áudio? O graphic audio é masculino. É, O graphic audio é masculina, é um masculino bem açucarado, assim. O cara Sim, fala sim. assim, Meio, sabe? meio andrógeno. Vou Na, considerar feminino, porque é que nem Bia falou, a espada, então é a espada, pronto. pois é, no normal, né? No audiobook normal, que são dois livros, aí depende de quem tá narrando. Mas geralmente tá no masculino, porque geralmente é no ponto de vista do Zet, né? Aí é o Michael Kramer narrando, e também faz uma voz aveludada, você, Nightblood. Não é tão incrível quanto do graphic áudio, mas também é uma voz já mais assim, sabe? Cara, o Muito graphic audio bonitinho. pra releitura é muito bom, velho. É muito bom. Tipo assim, se você vai fazer uma releitura, acho que despretensiosa, assim, eu acho que super vale. Agora, se você quer saber de detalhes, não recomendo o graphic áudio, tá? Porque eles pulam detalhes. Mas é muito bem feito o trabalho deles. O próximo é o Witch usando respiração, que no caso faz parte do sistema de magia de Warbreaker, né? No finalzinho, no epílogo, tem um momento que o Odium, nosso grande Tadium, né? Entra no acerto de respirações do Witch e consegue apagar, consegue apagar algo da memória do Witch. Que no caso ele guardava as memórias dele em respirações. E aí o Witch fica lá meio bugado. No caso ele apaga uma conversa. Sim, é nesse livro que a gente descobre como o Royd consegue viver tanto, né, sem ficar maluco também. Que ele armazena as suas memórias em respirações. Não, ele é E seu aí eu Megamente, fico né? pensando, assim, né? Pois. E também eu fico pensando, assim, tipo, o tanto de investidura que ele deve ter, né, acumulado. Porque ele já viveu muito, né, desde o princípio da maior parte dos planetas que a gente tem. Pois é. É um dos seres mais antigos aí da Cosmia. Ele, Frost, as fractais. Outra coisa, referência a Nautis ali, é que o Eidolon, ele dá uma moeda pro Kaladin. E ele fala que é da terra natal do Zahel. Que Zahel, pra quem não sabe, nessa altura do campeonato, é o Vasher, né? Eu acho. Então essa moeda veio de Nautis. E de Nautis é isso É que a gente tem, isso. né? Bora pra Escadro? Vamos. Scadion, como o Bia falou no começo do planeta, foi citado no livro, só que uma palavra meio estupada aí. Tá como se fosse escadarial, que a Xanã viu na anotação da Yalai. Mas o certo é Scadrial, a gente já sabe, que é o planeta de Mistborn. Aí, uma das coisas que tá mais na cara desse livro é um personagem chamado Jeré, que a gente descobre que é um feroquemista. A gente descobre mais porque ele tinha um monte de anéis na mão dele. E a gente sabe, né, que quando tem muito anel, muita argola, muita pulseira, bracelete e essas coisas, já sabe que tem que desconfiar, que é um feroquemista. Aí, bem bacana, né? Na época que o livro saiu, era só uma suspeita, né? Isso aí. Mas depois o Bruno falou, não, ele era um peruquemista mesmo. Sim. Ele aparece morto, Jeré, né? pra quem é isso, ele aparece morto no final.
No final não, no meio do livro, no interlúdio da Lift. Ele é o cara que aparece morto lá. Aí outra coisa também é que fabriais de metal que tem um efeito similar à alomancia. E a gradezinha que eles botam pro lado de fora da algema, dependendo do metal, tem um efeito similar à alomancia. Que é bem bacana, porque é tudo um negócio universal, né? Da investidura com metal. E no fim das contas, a investidura vem tudo no mesmo lugar, né? Uhum. Então é uma energia que tá em todos os lugares. Então, Assim, meio que entre universal. aspas, do mesmo lugar também não. Vem das fractais. E as fractais vêm da onde? Então, mas do jeito que tá agora, eu tô dizendo. Aí se for puxado do metal lá, vem da fractal de biscardial. Mas antigamente era tudo diagonal, gente. É isso, Justamente. porque a investidura que existe em Rochar, ela existe desde antes da fragmentação, né? Pelo menos uma parte delas. Uma boa parte dela. Então, essa resposta, por exemplo, dos esprenos aos metais e como que... Porque tem a ver com os esprenos também, né? Que os fabriais são esprenos armazenados dentro de um cristal, né? Então, essa resposta deles aos metais, para mim, é uma dessas evidências da ligação primordial, assim, sabe? Dentro da investidura, tipo, do metal, da relação do metal com a investidura. E como uma coisa reage à outra. Agora, tem uma coisa que eu acho que não é nem nesse livro, e eu acho que é em Sacramentadora, que fala que, por exemplo, o alumínio, ele é importado para Rochar por Shadesmar, né? E aí te vê que a reação das coisas ao alumínio é muito parecida com a reação do alumínio em Scadrial também, né? Que no caso ele repele a investidura. Inclusive, isso acontece em O Tress. alumínio funciona de sair de qualquer canto da Isso Cosmere. acontece em Tress. Uhum. É qualquer canto da Cosmere. Então tem alguma coisa ali que é primordial, sabe? Da relação com a investidura, que eu acho que vai além do sistema montado de preservação, né? Até porque preservação é preservação, ela preserva. Eu não acho que ela modificaria o que a Donasium fez em relação a isso. Diferente de ruína, né? Mas enfim, aí já vai entrar muito em Mistborn. Então, na parte 2 das epígrafes ali, a gente tem uma carta escrita por Harmonia, nosso querido Sazed. É bem interessante essa carta também, tem várias referências a Cosmere. Se vocês lerem na íntegra aí. É uma coisa que eu gosto dessa aí, pelo que eu tô lembrado, né? Porque faz tempo que eu li o livro, mas ele fala que queria montar uma espada para ele, né? Espada. Sim. Aí a gente sabe do que a Ele gente está se fala. referindo, né? Uhum. Quem Isso leu vai ser Mistborn era dois, quem leu já sabe. algo explorado na segunda era de Mistborn. E eu acho que também acaba localizando no tempo onde está o ritmo da guerra, tipo, onde está esse momento da Cosmere, né? Sim. Que está um pouco antes da segunda era de Mistborn. Bem pouquinho antes. Hã? Isso aí a gente sabia também, porque o Brando já tinha dito. Que o Brandon falou, mas dentro fica dos canonizado. livros. Exato. Canonizado. E a partir do momento que ele canoniza, ele não pode mais mudar, né? Porque as coisas que ele fala, ele mesmo diz assim, eu falo, mas se for conveniente, eu mudo depois. Ele mesmo já falou disso, para não levar tudo a ferro e fogo. Por mais que a maior parte dê para contar assim, para confiar. Dito isso, Bia, fale aí do próximo Feruquemista. Meu Deus. Então, a grande Axind, né? Axind Wet. Eu chamo ela assim, ou Axind Wet. Ou Axind, É melhor falar assim. Nome ruim da porra. Nome ruim da porra. Pelo amor de Deus. A Cindy, ela é aquela personagem que entrega o Lin pra Venli, nos flashbacks da Venli que tem nesse livro. Ela é uma furoquemista, né? Tanto que quando a Venli conhece ela, tipo, a primeira coisa que ela nota é que ela tem vários anéis.
Essa galera de vários anéis, você já sabe como é que é. Porque assim, não é que não tem outros personagens com anéis, mas é que quando o Breno faz questão de falar que tem muitos anéis, Ou braceletes. ou braceletes, ou argolas diferentes, você já fica com a pulguinha atrás da orelha. E a gente não sabe quais são as intenções dela, a gente não sabe a qual grupo ela pertence, por que ela vai entregar um espelho de ódio para Venli. São coisas que ainda estão em aberto quanto à lealdade dela. Mas ela é uma peruquemista, uma saltamundos, né? E é isso. Pessoa bem importante, eu acho, para a história atual de Rochar. Porque, né, graças a essa querida e ao bom trabalho da Venli e outras coisas mais, temos outra desolação. Ô, Venli. Minha diva é equivocada, né? Porque vocês não gostam dela. Não, mas no próximo livro dá pra começar a gostar. Eu acho que no segundo arco as pessoas vão passar a gostar mais dela. Também tô achando. Aí agora... Os de verdade gostam desde o começo. Eu sou sou de mentira. então. Eu não ligo não se é de mentira, não. Aí outra coisa de revelação nesse livro, assim, revelação porque, entre aspas, né? Quem já leu outras coisas antes já sabe disso. Não, mas por isso que a gente falou que vai ter spoiler de história secreta, né? Tá, aí em Caminho dos Reis, quando o Zed está matando o Gavilar ele acaba citando o Taidakar, que ele desconfiava que podia ser o mandante da morte dele. Aí o Zed falou que foi os Pastindianos. Aí ok. Aí essa identidade do Taidakar ficou aí no ar sem ninguém saber quem era. Aí agora em Ritmo da Guerra foi dito como o Royd chama, né? O Rito chama. Ele que é o Senhor das Cicatrizes. Aí a gente para pensar quem é que tem cicatrizes no corpo, entre toda a Cosmere. Quem é que tem, Nery? Diga aí. É o Z, não é oral. E quem sabe que tá morto, mas não tá morto, né? Exatamente. E a gente descobre não só que ele tá vivo, isso a gente já sabia, mas a questão é... Vivo entre aspas. Exato, ele não foi de arrasta totalmente. Mas a gente sabe que ele é o Taidakar, que tava lá mandando zap pra Rochar desde o primeiro livro. E ele é o líder dos Sangue Spectros. Ou um dos líderes, a gente não sabe até aqui. Grande Kelser. É um membro dos Sangue Spectros, vamos dizer assim. Tudo indica que o criador dos Sangue Spectros, pelo visto. E sinceramente achei a cara dele. Ter uma organização intergaláctica que é pra fazer ele ter um corpo de verdade em algum momento. Era só isso mesmo. É aquela coisa, né, gente? Os Sangue Spectros, eles em Rochar, eles são os grandíssimos filhos da puta, né? Pelo menos é o que parece até então. E aí é isso. Depois a gente vai conhecendo outras facetas desse grupo, que não são formados por santos, até porque o reizinho é o Kelser, né? O que vocês esperam do Kelser? Então... Não tô entendendo agora, isso aí. Eu acho engraçado que, tipo assim, em Rochar é tipo aquele meme do Barbieheimer, o Barbie com o Oppenheimer. Em Rochar é tipo o Oppenheimer e em Escadro é tipo a Barbie. É tipo muito isso, os Ghost Bloods. Tipo assim, eles passam uma vibe muito sinistra em Rochar. E quando você vai ler eles em Escadro é tipo muito... Porque também o grupo de Rochar não tem uma comunicação tão bem avançada, né, com o povo de Escadro. Aí tipo, estão mais livres ali, não tem como ser controlado. Mas eles passam muito uma vibe bem mais sombria do que eles realmente são. Isso aí também dá indícios de uma possível guerra entre os planetas, né? Não, com certeza. Vamos ver o que é que o futuro espera. Cara, imagina quando tiver rolando guerra e tiver tipo um espião infiltrado lá, tá ligado? Diga aí, Bia, sobre o espião. Ah, sim, é do Felt que vai falar? Bia, fale do Felt. Felt, exato. Então, o Felt,
ele é um dos espiões da Casa Venturi. Tipo, a gente vê o Elend procurando ele quando ele tá querendo saber das outras casas, o que é que está acontecendo, principalmente em Poço da Ascensão, né? E aí, de alguma forma, ele tá vivaço ainda, né? Provavelmente ele ganhou poderes alomânticos, o que em Mistborn não fica evidente que ele tenha, porque tem uma coisa também sobre... tem uma coisa sobre investidura que quanto mais tipo assim, por que as pessoas vivem tanto na Cosmere, né? Porque a gente tá falando aqui de pessoas que estavam na primeira era de Mistborn, né? E que se passou pelo menos 200 anos antes, porque como a gente falou... 300. 300 anos antes, porque como a gente falou, o ritmo da guerra é quase... tipo assim, quase ali na segunda era de Mistborn. Então, uns 300 anos antes. Essa galera tá viva até hoje. Porque a investidura, ela conserva a pessoa, né? Então, ele deve ter algum acesso à investidura. E aí que o Felt tá lá, né? Ele é um saltamundos e está lá também. Levando em consideração que você tá lá com a Shallan e o Adolin, né? Na caravana. E ele já foi citado antes, em algum livro anterior também. Acho que... Em Sacramentadora, ele acompanha o Dalinar ali, quando ele vai pra... Ele acompanha o Dalinar. E, inclusive... Vale. Quando ele vai pro Vale. Isso. Inclusive, nesse livro, tem um momento que a Shallan tá conversando com o Mraize, e aí ele fala assim, não quer ir lá e não tem espiões tão perto do Dalinar como a gente tem. Eu acho que um dos espiões é o Felt, porque ele já era espião em Roshar, em Scadrial. Eu acho que ele tá na mesma profissão há 300 anos. E é isso. Isso que é amar a profissão, vestir a camisa, né? Enfim, o próximo. Agora vamos para Cel, que é o planeta onde se passa Elantris, né? Que... Mas fiquem tranquilos, não vai ter spoiler não, tá? Da história. Então, vamos lá. A gente vê que Devoção e Domínio, que são as duas fractais do planeta Cel, nesse momento já foram de arrasta para cima, são mencionadas na carta do Harmonia, né? Uhum, é exatamente isso que ele está falando, inclusive. É justamente isso que ele fala. E ódio meteu a faca nos dois. Exato. Os dois foram de arrasta. Fragmentados, né? Foram fragmentados. Porque no caso é diferente, tipo o caso do Raze, né? Que morreu o receptáculo. E o poder em si ser fragmentado. São duas coisas bem diferentes. No caso, Devoção e Domínio tiveram seus poderes fragmentados. Nesse meio tempo, o receptáculo já foi embora há muito tempo. Já virou pó. Então, também, lá em Integridade Duradoura, existe, né, um núcleo onde, tipo assim, uma gema onde eles estão guardando investidura, né? Como se fosse um grande fabrial que armazena investidura. Guardando luz das tempestades. Guardando luz das tempestades. E esse fabrial, né, ou esse dispositivo, é o mesmo dispositivo que a gente vê sendo utilizado lá em História Secreta pelo povo que são o Airi, né? Ou Iri. Que... Airi é pronúncia em inglês, né, amigo? Airi, né? É Iri. Enfim. Os Iri, né? Que eles são de Elantris, né? São elantrianos. Então, tem essa coisinha aí. Já fica claro também, né? Tipo, se você leu História Secreta e você não sacou que aquela galera é de Elantris, tá aí, eles são de Elantris, tá? Tem, inclusive, uma parte inteira, né? História Secreta, que o nome são Oairi. Ou Oiri. Exatamente. Fala o próximo, Google. Outra coisa também de referência e conexões com o céu é que os cantores mencionam um metal chamado Raucaleste, que esse metal na verdade é alumínio, mas é como eles chamam o alumínio em Roshar, Raucaleste. Só que em The Emperor Soul, que é uma novela que se passa em céu, também chama alumínio lá de Raucaleste. Aí ninguém sabe quem começou a usar esse termo primeiro, se foi os cantores ou se foi o pessoal lá de céu.
Mas fica aí, né? Que é o mesmo nome. Talvez tenha Saltamundos aí que acabou trazendo, né? Porque diz que esse Vale. metal não existe em Rochar, né? Naturalmente. Mas pode ser que exista, a gente só não tem notícia, mas dizem Não que ele não sei, não existe. sei onde se eu já vi essa informação. Pelo menos ele é importado, a gente sabe que é um metal importado. Que a galera não colhe tudo lá. tudo indica que sim. Outra referência a Cell que a gente tem é que a gente tem um Sion, né? Aquela fadinha brilhante que serve pra fazer videochamada. E a Shallan usa ali pra se comunicar com o Miraze, né? Durante o livro. A primeira vez que eu li Ritmo da Guerra, eu ainda não tinha lido Elantris. E aí que eu tava lendo, né? E eu fiquei tipo, gente, isso aqui é um celular. É isso, tem um Do nada. celular agora em Rochar, né? Sim, Mas estão aí eu muito li avançados. Elantris. E caso você que esteja ouvindo não tenha lido Elantris ainda, primeiramente, leia Elantris. Segundamente, o Céu é como se fosse esprenos de céu, sabe? Que existe lá na região de Elantris. São pequenas bolinhas que têm uma certa personalidade e servem para a comunicação. Eles são menos interessantes, tipo assim, no sentido de personalidade, de jeito de ser, do que esprenos. Pelo menos durante Elantris, né? É isso. Leio Elantris para ver mais Selms. E cada Selm, eles meio que são saltamundos também, né? Porque eles têm meio que uma personalidade também, cada um. Outro planeta que a gente vê conexão é Talden, que é um dos planetas mencionados na anotação da Yalai. Lá parece que está separada a palavra, tá Tal, aí Den. Mas é uma palavra só, Talden. Aí esse é o planeta que a gente vê em White Sand, que atualmente é só um quadrinho, né? Não tem uma versão em livro canônica. A canônica é o quadrinho. Se quiser ler, é o quadrinho. Não tem em português ainda, né? Mas talvez a trama traga em algum momento. A referência, assim, conexão que tem é uma areia que mostra para identificar a investidura. E ela é branca, aí quando encosta em investidura ela fica preta. Que meio que tá tirando a investidura da areia. Aí essa areia é de White Sand. Ela é utilizada lá nos experimentos da Navone e de Raboniel, né? No caso, Raboniel que vem com esse pozinho lá pra galera. Assim, a gente chama White Sand, mas quando for trazer para o Brasil, vai se Areia chamar branca. areia branca. Grande areia branca. Uma das obras já escritas do Breno Sanderson. Definitivamente. Não é essa crítica toda que o povo diz, tá? Não é péssimo, é só abaixo da É média. só ruim. Tudo bem criticar, não gostar, mas muita gente diz que é ruim só porque é quadrinho, como se o método de ler quadrinho é inferior. Nada a ver. Não tem nada a ver. Ele, assim, eu não gosto tanto de White Sand porque eu acho que tudo é muito do nada, assim, as coisas são meio jogadas. Parece que faltou página, parece que faltou desenvolvimento, assim. Podia ser Mas não maior. é péssimo, não, é legal. Só é abaixo da média. Trenod é o próximo planeta, é o planeta onde se passa o conto. Sombras nas florestas do inferno. É isso, Sombra na Floresta do Inferno, que em inglês é Silence in the Forest of Hell. A gente já falou várias vezes o nome desse conto aqui. Inclusive, cada episódio que passa, que a gente cita esse conto, eu vejo que ele tem muita importância para Cosmere, porque a gente tá sempre, quase no episódio, a gente cita ele quando a gente vai falar de Cosmere. Mas, E pouca gente leu ele, né? E pouquíssimas pessoas leram. Mas, assim, é mais por citações mesmo que tem, porque lá aconteceram eventos da Cosmere que foram, assim, muito esquisitos, né? Esse planeta é citado na Carta de Harmonia, né?
na carta que a Harmonia escreveu para o Royd. Também a Estado Ambição, que era a fractal que habitava lá. E fala que Misericórdia, que é uma outra fractal, estava envolvida na luta ou na briga entre ambição e ódio. Né, que acaba que houve esse conflito entre ambição e ódio e acaba que hoje em dia a ambição foi fragmentada e a região onde fica Trenod tem a investidura meio que corrompida. É esquisito, assim, é muito diferente dos outros lugares da Cosmia. Então, assim, é um conto bem legal, gente. Assim, eu acho que se vocês tiverem acesso a esse conto, é bem bom ler, né? Mas, assim, não te dá nenhuma informação da Cosmere, mas você tem em perspectiva o cenário que fica lá, que é um cenário meio triste, sinceramente. É meio terror, assim. Sim, sim. Eu acho muito interessante justamente isso, esses elementos de terror que o Sanderson usa, né? Pra desenvolver a história ali. Muito bom. E se você não conseguir ler agora também, a trama eventualmente vai lançar no Arcanum Unbounded. Talvez ano que vem. Sabemos. Eu tenho fé, cara. Nossa, como eu tenho fé. Eu acho que... Eu não sei se vão lançar Elantris antes, sabe? Então, Acho que ano eles que vem é o mais provável. Tô esperando o lançamento surpresa de Elantris, inclusive. Especulações aqui. Elantris vem... Não sei se esse ano, mas Eu acho que bora não vem, jogar, não. bora Não jogar deve pro ano ter. que vem. Bora jogar pro ano que vem. Porque, tipo assim, não vai ter mais Stormlight pra lançar. Porque esse ano já lança Evento de Verdade. Então, ano que vem fica Elantris, fica Arcanum Unbounded e Sim. talvez os contos de Stormlight que ficou pra trás. Vai ter Ember Dark. Pode ser que eles lancem Berdark, mas tem os contos ainda. Agora, Os não tem relatos da Guerra notícia, né, Tempestade. deles terem adquirido os direitos de Emberdark ainda. Não. Porque eles mandaram os 4 primeiros com um pacote. Sim, é porque é pra ano que vem ainda, dá tempo. E agora eles começaram a deixar por debaixo dos panos. Eu não sei se vocês perceberam, de uns tempos pra cá, pra não vazar as coisas, não tá saindo naquela lista lá do site do Sanderson. Não tá. Mas mais de direito. 2 meses que ele não atualizou aquela lista. Pois é, ele parou de atualizar aquilo ali. Já lança o livro aqui e não tá lá ainda, sabe? Pois é. História Secreta ainda não tá lá atualizada. Tem alguns outros também que não estão. Então pode ser que a trama já tenha adquirido em Berdark e a gente não saiba. Vamos ver. A Raboniel do Não lembro livro, disso, não. ela fala de uma corrente que ela pegou nas terras dos mortos. As terras dos mortos é Trenod, que, né, tem um monte de sombras lá. Aí essa corrente é feita de prata. Uhum. Que é muito importante lá, né? eu acho que a corrente de lá tem alguma coisa especial que veio de lá. A gente tem o Nas também, né? Que o Nas, pra quem não lembra, é Isso. aquele cara que aparece junto com a Cris lá no História Secreta. E ele tem algumas anotações e alguns documentos, né? Que aparecem nas ilustrações ali do livro. A fonte, no caso, a pessoa que escreveu foi o Nas. A maior parte é ele, na verdade. É ele ou a Xalan. Ou é o caderno Os dele, desenhos, ou é da geralmente os desenhos são a Xalan, mas tem algumas documentações ali que são descritos como sendo do Nas. Tem a assinatura dele embaixo. Minha anotação favorita de todos os livros dos Relatos da Guerra Tempestades é dele, que é Em Ritmo da Guerra. É aquela que ele fala sobre os glifos de Rochar. Que aí ele explica o glifo para honra, o glifo para cultura, o glifo para ódio e o glifo de Rochar, que é a combinação dos três. Eu acho o máximo. Bem legal. A gente tem o First of the Sun, que Primeiro é o planeta do onde Sol. se passa... Exato, primeiro do Sol, onde se passa metade de Emberdark, uma grande parte de Emberdark, e também o conto... Qual era o nome do conto mesmo? Sixth of the Dusk. Sixth of the Dusk, que era o conto original, né? Qual que deve ser a tradução? Sei lá, o sexto do amanhecer, o sexto da aurora. Alguma coisa assim. Tradução livre. Sexto do crepúsculo, talvez. Então a gente tem o Miraze, né? Que ele tem aquela galinha lá, que não é uma galinha. Na verdade é um aviar, um aviar. Que é esse tipo de pássaro invertido, que vem de First of the Sun, que é esse planeta aí.
É similar E a a uma gente vê, arara. Parece uma arara. é tipo uma arara, um pássaro meio grande assim que fica no ombro dele. Que a Lift chama de galinha. Inclusive, tem aquele interlúdio da Lift, que ela tá fugindo do Mraize ali, que ela encontra, né? Dois Aviars que estão brigando ali. Se eu não me engano, é um verde e um vermelho. Ela fica, nossa, as galinhas estão brigando. E ela vê o cara morto lá, né? O ferroquimista. É. Que provavelmente é aquele Gueré. Gueré, Sim. não sei. Enfim. Coisas aí. E esse aviar do Mraize aparece pela primeira vez em Palavras de Radiância, numa reunião que ele tem com a Shallan, e tá com um papagaio no ombro dele. A Shallan fala assim, ele tá com a galinha aqui. Ela acha a galinha muito estranha. E é isso, já era esse aviar que ele apresenta aqui de novo, né? Aparece pela segunda vez em Ritmo da Guerra. E assim, o aviar, por que a gente fala desse passarinho, né? Por que essa galera levaria um passarinho de outro planeta para esse planeta? Mas é porque ele faz uma ligação que é como se fosse o laço de Nahel, que existe entre o Espreno e o Cavaleiro Radiante. É como se fosse uma ligação desse tipo que as pessoas têm com esses pássaros. E aí o pássaro concede um poder para a pessoa. Aí qual é o poder que o Mraize tem, que esse Jeré teria, a gente não sabe. Mas é um poder. Aí quando a Inclusive, turma trouxer Ember Dark, que eu acho que todos vão ler depois que lerem tudo da Cosmere, porque tem um monte de coisa, vocês vão entender muito tem que bem. deixar por último. Aquele Em verdade, deixa por é o último. último livro da Cosmic que você vai ler, até o momento. Mas um fato interessante é que o conto Sixth of the Dusk, né, também tá no Arcana Unbound, que a turma vai trazer provavelmente ano que vem. É o flashback, né, de Exato. Ember Dark. E vale a pena ler, assim, só como flashback. Eu gostei quando eu li, só com ele separado. É muito bom esse também. conto, gente, muito, muito legal. Eu gosto muito do protagonista. Bom, o próximo planeta é o planeta Yolen, que é um planeta que não apareceu em livro nenhum, não vai aparecer tão cedo em livro nenhum também, mas é onde aconteceu a fragmentação das fractais, é o planeta natal de Royd. Não vai aparecer entre aspas, né? Ele é citado. Também não. Ele é mostrado. Mostra, mas tipo, é Em verdade. verdade. É verdade. É verdade, mas é isso. É muito pouco também, né, amigo? Porque nem É mais. muito pouco. É um vislumbrezinho ali. É só fascinante. uma piscadela. Isso. E aí que o que tem o Giolen é o Royd falando sobre a tesseluminação de Roshar, que é similar a de Yolen. Porque o Royd, às vezes a gente se pergunta, tipo, cara, o cara é velho pra caramba, tá aí, tem várias aparências. E o que ele faz é ter essa iluminação, né? Ele consegue mudar a sua aparência através dessa habilidade que ele já tinha muito antes dele ir pra Roshar. Porque ele já tinha isso em Yolen. Ele mistura o poder da terceira iluminação de Yolen com a de Rochar, né? Aí junta, fica mais forte ainda. Porque aí nesse livro aqui, claro que ele vira um Tesseluz, né? Tipo assim, ele é um mentiroso profissional, ele conta meias verdades à torta e à direita, claro que ele vai se ligar a um espreno críptico. Inclusive, um dos melhores espremos que tem, tá? A estampa é uma fofa. Ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. Grande estampa. Eu amo. Ela existe pra atormentar o Royd. E eu acho que, tipo assim, eles se merecem, cara. O Royd só recebeu o que ele merece. Acho lindo. Eu gosto muito. E aí que... É isso. Aí ele ganhou um tormento na vida dele, né? É pra vida dele. E outra coisa... Essa microquinesis é citada só no Azarcano, né? É microcinese. Tá com CAC. Mas isso é em inglês, eu tô falando em português. Ah, tá. Então eu falei o da microcinese. A microcinese é um poder parecido com... Deixa eu ver aqui, como é o nome? Litoplasmação. Que é
parecido com o fluxo da coesão, porque ele manipula o Axie. Axie é como se fosse os átomos da vida real, sendo que na cosmia se chama Axie. Aí microcinese está manipulando o Axie. As forças que conectam o Axie. Aí isso aí deve ser muito perigoso, né? Extremamente perigoso. Aí só tem Yolen, não tem outro planeta. Porque se tivesse também tava todo lascado. É só isso, é só essa menção. Não tem mostrando o poder e não tem. E o Brando já tinha falado sobre esse poder. Acho que desde antes, em Dragon Steel Prime. Mas não era canonizado, né? Porque é livro Prime. Aí agora tá lá. Ele botou lá só pra deixar claro que isso existe. Existe. E em Rochar tem a versão nerfada disso, né? Assim, tipo, menos poderosa, que é o que os Guardiões das Pedras e então, é a lista de plasmação que eu falei. Isso. Faz. É tipo a versão mais fraquinha, né? Que tem limites. A Cris, no Ars Arcano, ela fala aqui, ó, o que eu inicialmente considerei uma forma inferior de microcinese é deveras muito mais concentrada e de algumas maneiras muito mais notável. Uhum. Aí, então, não é que é mais fraca também. Cada um tem o seu objetivo aí. Galera, leiam o Azarcano dos livros. Sim. Que tem muita informação Cada interessante. livro ele vai acrescentando uma coisinha a mais. Inclusive, o Invento e Verdade deveria ter coisa ali a mais também, né? Mas Pois é. a Tor, a editora em inglês, barrou, né? Para o livro não ficar grande demais. Não, essa explicação deles não me desce, não. O que é que 3 páginas a mais ia fazer de diferença? Então, meu filho, é porque a Tor foi pirangueira, não quis gastar para botar mais, só isso. Pobres. Miseráveis. Eles dizem que não queriam comprar um preço mais caro, né? Dos consumidores, mas pra mim isso é desculpinha. O que disseram, não foi isso, não. O que disseram foi que não tinha máquina que fizesse livro maior. Corta pra trama, lançando um livro de 1.500 páginas. Foi o que disseram, aí já não é comigo. Não, mas não tinha máquina que fizesse maior dentro do orçamento deles. Porque tem livros maiores que esse lá nos Estados Unidos. Então, claro que existe. Enfim, foram pirangueiros, foram mão de vaca. É isso. Então, gente, no geral, Ritmo da Guerra basicamente é o início da Cosmere sendo, tipo assim, a cortina da Cosmere sendo levantada. Aqui o Brandon começou a, tipo assim, despirocar das ideias, começou a citar basicamente nome de shard, nome de planeta, torta e direita, e o livro inteiro é assim. A Donaus é mencionado várias vezes também. Vários fractais são mencionados ao longo do livro. Sim. Além da carta de harmonia, que também é super explícita. Só que é isso, né? Tipo, a gente percebe também que é uma medida que tipo assim, se você, por exemplo, você tá ouvindo isso daqui agora, se você não pegou nada do que a gente esteve falando de referência, você ainda assim aproveitou a história, gostou do livro, curtiu cada arco. São detalhes, são uns brilhinhos, assim, né? Agora, não é essencial, né, pegar essas referências pra... Mas quando pega, é legal. Outra coisa curiosa aqui é que esse aqui que eu tava vendo aqui, que é mencionado, eu não sei como é que é foil em português, como é que ficou foil em português? Foil é um nome, acho que não traduziu não. É um nome, Deixa eu ver aqui como é que tá. Peraí, deixa eu selecionar o negócio do dragão aqui que eu tô marcado. É um nome mesmo. Enfim, aí esse foil tá dizendo no livro folha aqui... a tradução, né, mas não é tradução. Mas na foil mesmo, no Ritmo da Guerra. Uhum. Aí que ele tá dentro de um oceano tentando investigar os éteres. Aí, quem é que tá dentro de um oceano investigando os éteres? A gente vê isso em 3. Exato, os Ixis. Grandes X's, Ziggs, não sei como é que é. Eu falo Zixis. Tinha Zixis. Zixis. No audiobook. Refriel. Zixis Refriel. Ninguém fala o nome completo do dragão, né?
Isso é falado no último parágrafo do Ars Arcanum, tá, gente? Assim, só pra localizar. Vocês verem a importância de ler o Ars Arcanum. Outra coisa que a gente tem sobre dragões, a gente descobre que receptáculo de cultivation, cultura, é um dragão. Grande Coravalion Avash. Gostaram? E assim, é de uma forma meio indireta, porque... Não sei se tem coisa muito grande não, viu? Amigo grande. Agora, se presta já é outra coisa, né? Porque prestar também ninguém presta nessa história. Pior Mas que é. assim, tem um momento quando o Roger tá com o Kaladin, que ele vai contar a história do cachorro e do dragão, né? Que ele fala assim, só conheço um dragão enrochar. E ela prefere esconder sua verdadeira forma. Mas essa história não é sobre ela, nem sobre qualquer um dos dragões que conheci. Tipo assim... Ele joga isso. E tem outro momento que ele fala que eu não sei se ele fala Coravalion ou se ele fala cultura, mas fala assim, ela nunca gostou de mim, né? Então, é isso, a gente vai juntando os pedaços. E aí a gente deduz que o receptáculo de cultura é um dragão, uma grande draga. Outra coisa que a gente tem é o Odium falando sobre uma futura batalha entre mundos, que é o que vai ficar pro futuro da Cosmia aí. Com certeza vai ter guerra interplanetária. A gente tem muitos indícios de que teremos uma bomba nuclear, uma arma nuclear, né? Durante esse livro. As descobertas da Navani ali. Tá encaminhando pra isso, eu acredito. É o perigo aquilo ali. É o perigo. Mas no geral, O Ritmo da Guerra é um ótimo livro. Muitas referências à Cosmia. Você lê surtando. Quem não gosta tá errado. Dito isso, quem não gosta tá errado. Bia também falou nesse episódio que ela gosta mais da parte de fantasia. Mas a Cosmia está se caminhando para uma ficção científica também, né? Amigo, mas é aquela ficção científica tipo Star Wars, que é uma fantasia com nave espacial, pelo amor de Deus. Exato. Então, mas misturado, né? Misturado, tipo, tudo bem, aí tá tranquilo pra mim. Tipo assim, tem coisas que nunca vão deixar de ser fantasia, por mais que o Brandon crie uma estrutura lógica e tal, não deixa de ser fantasia, tipo, às vezes as pessoas até têm essa coisa assim, tipo, que o sistema de magia do Brandon é tudo muito lógico, né, tudo muito previsível. Mas, gente, são os Power Rangers voando, tá ligado? Tipo, é magia. Por mais que tenha uma lógica, uma estrutura por trás, acaba sendo magia, poderzinho, é isso aí. Agora, que tá se encaminhando para ser uma grande ficção científica, assim, no sentido de uma ópera espacial, tipo Duna, tipo Star Wars, né? Que é uma coisa completamente fantasiosa. Sim. E o que é o sci-fi, se não uma grande fantasia com queijo de ciência, né? Eu sempre achei ficção científica parecida com fantasia. Duna eu também acho que é fantasia misturada também com ficção científica. Porque existe uma linha tênue. Aí tem os que se distanciam da linha tênue, né? Tipo, tem ficções científicas que são muito baseadas, por exemplo, em conceitos da física, em conceitos biológicos e tal, que se distancia da fantasia, né? Porque vão para conceitos que existem. Agora, tem outros que se aproximam mais da fantasia também, sabe? Que é o caso de Duna, por exemplo, que se aproxima muito de uma fantasia. Inclusive, eu amo Duna. Espero que eu goste mais do terceiro livro do que gostei do segundo. Um dia vem aí. Mas eu acho que é isso, né? Por enquanto. Que temos, que lembramos. Pode ser que alguma coisa tenha ficado de fora, mas se ficou de fora... Pode falar nos comentários. Pode falar nos comentários, mas avisa que é spoiler, tá? Tipo assim, bota spoiler em caixa alta, dê uns 10 enter e aí coloca. Pra não estragar a experiência alheia. A gente pode fazer do Vento e Verdade, quando o livro for lançado. A gente pode fazer um episódio desse estilo. A gente pode abrir o livro aqui e ler pras pessoas o livro inteiro. O livro inteiro é referência. Não, mas Vento e Verdade tem bem mais. Bem mais. Tem bem mais.
Outro livro que você achar que vale um episódio desse, deixa aí nos comentários. Uhum. Sugestão. Eu tô querendo saber quando a gente vai fazer um episódio falando de Ember Dark. Ah, é. Agora eu já li, né? A gente pode gravar quando vocês quiserem. A gente tem que ler o recap, Gugu, porque Faz tempo que a gente leu já. faz tempo. Aí depois que a gente gravar o de Ember Dark, a gente vai gravar o de Yun. E aí tá prometido aí também. Mas, assim, a gente não releu o Ritmo da Guerra pra gravar esse episódio, né? Tipo, eu reli foi ano retrasado já, 2024. Caramba, vai Mas, fazer 2 anos, Lia. Que a gente Pois é. releu. Passou Pois é. 2 anos assim, ligeiro. não, Rapaz, 2 anos inteiros não, porque eu Um ano e meio, mais ou menos. eu reli foi tipo outubro, né? Mas o Vento e Verdade provavelmente eu vou reler esse ano. Porque eu quero ter a experiência de ler Cara, eu novamente. acho que eu vou reler também. Bora. Gustavo não vai reler, né? Rei da releitura. Vou pensar no caso, tá? Vai pensar, amigo. Mas a gente faz esse episódio assim, falando das referências da Cosmere e tudo. Até porque a gente, no momento, a gente não vai fazer impressões de Ritmo da Guerra, porque a gente já leu, né? Não faz sentido, eu acho. Impressões você faz depois que você acaba de ler, né? Então tem isso, tipo, né? mais de um ano que a gente releu, então a nossa memória não vai estar tão fresca. Quem sabe na nossa releitura antes do 6º livro de Stormlight, né? Lá pra 2029. Quem sabe? Aí pode rolar. Mas esses episódios falando sobre as referências da Cosmere e tal, já serve também pra vocês terem a impressão das nossas impressões. Porque, assim, Ritmo da Guerra é muito bom, gente. A única coisa, assim, que eu não gosto de Ritmo da Guerra é Yasna com Royd. Sou hater desse casal. Sou hater, tá? Eu não gosto. Eu acho que é a coisa mais forçada que existe nesse livro. Um dos casais mais forçados do Brandon. E sim, pior do que Ellen de Vin, tá? Eu concordo. Isso. Eu concordo. Como assim, pior? Não tô entendendo como se fosse ruim. Aspas fortíssimas, mas eu concordo. Nossa, mas enfim, tirando isso, eu acho os dois uns divos. Separados, não juntos. Separados, é. Ai. Mas eu gostaria de dizer que até hoje, anos depois, eu não superei o diálogo do Kaladin com o Riso. Ai. Aquilo ali me pegou muito, velho. Bora fazer uma tatuagem dessa parte. Uma tatuagem dessa parte? Bora. Ai, amigo, não. amigo. Falta um cachorrinho, um dragãozão. E embaixo você será Kate novamente. A cena do Tien com o Kaladin. O cavalinho de madeira, pô. Pelo amor de Deus. Não, aquilo tudo é muito incrível. Outra morte não super. Teft, coitado. Não, gente. Não, essa aí, pelo amor de Não, Deus. gente. Esse livro é bom demais. Prendam o Brandon. Não, e o Teft é um esculacho gigantesco, velho. Joga o pobre coitado lá de cima. Ele quer igual um boneco. Gente, assim, eu acho meu personagem favorito nesse livro é Navani. Tá? Acho, não tenho certeza disso. Eu acho que é a que eu mais gostei de ler do começo ao fim. Mas aqui nasce um outro favorito que eu tenho, que assim, até eu ler esse livro, ele era um personagem que eu gostava de ler, achava interessante ler. Eu já sei quem é. Mas nesse aqui eu fiquei tipo, caraca, você brilha, irmão. Que é o grande Taravodion, né? Ele é um divo. Ele é maquiavélico, ele não presta, ele é doido das ideias, sim. Mas ele é tão interessante, tão caótico. Vocês conseguem imaginar, você que está ouvindo esse episódio, imaginar o que será de Rochar com Taravodion, seja do ódio, sabe? Imagina o caos. Coisa linda, gente. O menino acorda cada dia num humor diferente. É uma coisa linda. Eu acho, assim, um trabalho de construção do personagem, assim, sensacional, assim. Um dos melhores personagens que o Breno já escreveu na vida dele é o Taravodion. Grande Taravodion. Você falou também da Navani, eu acho que a dinâmica dela com a Raboniel é muito, muito incrível também nesse livro. Uhum. A Raboniel é um personagem muito interessante de ler. Pena que foi de arrasto. Não merecia morrer ela. Não merecia, não.
Não merecia. Mas ela viveu muito também, né? Só que a gente não tava lá pra ver. Mas pra você, Gugu, qual que é o ponto alto de Ritmo da Guerra? Caladinho. Sim, mas qual Quando cena do Caladinho? o quarto ideal. Não, é gigantesca essa cena. Tá? Essa cena é fenomenal. Né? E pra você, Aquela velho? parte dele caindo, se jogando de Oretiz Eu já lá. falei 1000 coisas aqui. Mas você tem que escolher um. Um só. Cara, eu acho que Taravojan. A Pra mim cena também. dele acendendo ali, eu acho que é um ponto altíssimo assim do livro. Cara, pra mim, Que é vai uma ser coisa muito Taravoja. inesperada. É muito inesperado aquilo. Porque eu lembro que eu li, e aí depois, tipo assim, eu terminei o capítulo, bem no final, assim, do capítulo, né? Aí eu fechei o livro e fiquei encarando a parede, assim, tipo, caralho, fudeu. Fiquei Véi, eu completamente em tive que ler choque, umas velho. 2 vezes aquilo ali. Eu tive que voltar e ler de novo, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu fiquei muito em choque. Foi uma das coisas mais impactantes desse livro. Assim, a cena do Kaladin jurando o quarto ideal é completamente emocionante. Quando eu relia, até na releitura eu lacrimejei, velho. Não, eu chorei aquilo ali. Eu não sou muito de chorar, assim, não. Só se for muito Não, a sofrimento. cena do Tien, eu chorei de soluçar. Ah, não. Oh, que bonitinho. Amigo. Pois é. Meu coração é meio gelado, assim. Eu concordo. E aí, na parte Jornada Antes de Destino, acho que você é o bastardo, né? Que ela fala como acha. Não, Da essa cena é muito eu dei boa. um grito também. Foi fenomenal. Essa cena é muito boa. Outra cena que eu acho que ela brilha muito é tipo uma despedida da Shonai. Aquela cena da tempestade eu acho muito bonita. Uhum. É bonita mesmo. Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Agora nós vamos para as recomendações. Vocês têm recomendações? Eu tenho recomendação. Ai, eu não tenho, não. Então eu vou falar primeiro a minha. Tá Minha falando aí recomendação que eu vou primeira, pensar. meu clube do livro. A gente tá lendo agora em fevereiro, A Vontade de Muitos, do James Allington. E em março, a galera votou em eu botei 6 opções ali pra galera escolher. Foi muito acirrado, ficou entre Cal, o Explorador de Masmorras, e A Quinta Estação. E A Quinta Estação ganhou, da N.K. Jemisin. A gente vai ler em março agora, da Quinta Estação. Eu convido vocês que quiserem ler comigo, e com a galera lá do grupo. Vai ser muito bom, esse livro é incrível, vai ser uma releitura pra mim. Convido vocês. E eu tenho uma série pra indicar pra vocês hoje. Pela primeira vez, eu acho que eu vou indicar uma série aqui. Pluribus, não sei como é que fala, da Apple TV. É uma série do mesmo criador do Breaking Bad, que também se passa na mesma cidade que se passou Breaking Bad, que é em Albuquerque, se eu não me engano. Eu me Você falar assinou dessa série. Eu assinei. Muito bom. Tem que dar Cara, dinheiro pra ele pra fazer o imagina, filme. Cyborg. pois é, imagina a qualidade de Breaking Bad, a qualidade técnica e de atuações, só que numa ficção científica. Basicamente, o primeiro episódio você vai vendo 2 perspectivas. Te fica um timer na tela, tipo assim, 300 e tantos dias antes de que alguma coisa aconteceu. E você não sabe o que aconteceu. Aí você vai vendo alguns cientistas ali, alguns estudiosos ali, num laboratório, estudando alguma coisa, eles recebem uma informação de fora, assim, e aí eles começam a estudar aquela informação que chegou pra eles. Beleza. Ao mesmo tempo, você vai vendo o dia a dia ali de uma escritora de livros. Ela também é desgostosa da vida, ela não gosta do tipo de livro que ela escreve, porque ela escreve livros pra vender, mas ela não gosta daqueles personagens e do estilo de livro que ela escreve. Mas ela faz isso porque ela ganha dinheiro com isso. E nisso você vai vendo a vida dela e essa coisa dos cientistas lá estudando. E aí, tem 2 cientistas numa sala lá com experimento com ratos. E um rato simplesmente morde o dedo da mulher, da cientista lá. E ela começa a ficar se tremendo toda. Igual o episódio do Chaves com tomando Ela choque. vira mulher rato, tipo Não. Spider-Man. Basicamente, não. Ela infecta o cara lá que tava junto com ela e eles meio que viram uma colmeia gigante. A mente deles começa a ficar interligada. Uhum. E aí nisso tem esse apocalipse que todo mundo fica infectado com esse vírus, em que todos são um só. Menos essa mulher escritora. E a gente não sabe por que ela não foi infectada. Inclusive a companheira dela infectada morre na frente dela. E muita gente morre, muita gente fica infectada agindo como se todo mundo fosse feliz. Mas é um vírus.
É uma mente de colmeia, basicamente. Só que algumas pessoas do mundo não foram infectadas por esse vírus. E a gente não sabe por quê. Basicamente, a premissa inicial é essa. E aí vai se Vou desenrolar. assistir essa bomba aí, eu vou assistir. É muito boa, Gugu. Assista. A qualidade técnica é muito boa. A atriz principal é muito boa também. Ela fez Better Call Saul. Ela era muito boa lá também. E eu indico Pluribus, da Apple TV. É muito O bom. negócio é assinar a Apple TV mesmo. Vamos assinar a Apple TV e dar dinheiro pra Apple. Gugu assim falou assim: Cosmir, toma meu dinheiro. Mas as séries da Apple são muito boas, gente. É bom que vale a pena, Matéria né? Escura, Matéria Escura também, É muito que é bom. baseado no livro do... Esqueci o nome do cara. Blake Mas o livro é muito Crouch. bom e a série... Blake Crouch. Isso, Blake Crouch. A série é muito boa também. Recomendo, inclusive. Eu já sei o que eu vou. Bom, como o Nery não indicou nada de musical, aí quem vai indicar vai ser eu hoje. Eu acho que o Nery em algum momento indicou aqui também o Baiana System, porque eu tenho escutado muito ultimamente. Indiquei. É muito bom. Tipo, eu estive em Salvador não tem muito tempo, não sei se nossos ouvintes sabem, mas eu sou de Salvador. E aí que eu sempre ouvi Baiana System, eu gosto muito. É uma banda, tipo assim, de música de bateção, ao mesmo tempo vamos botar a mão na consciência e parar de fazer o quadradinho de 8 também, tipo, tem crítica social. Enfim, é um meme, amigo. Tem crítica social junto com bateção. Então, tipo, se você gosta de música pra festa, tem muitas músicas boas. Também tem muita música, tipo, de praia, sabe? Que você vai ouvir porque é muito tropical, é muito BR, sabe? Eu gosto muito de Baiana System. Meu álbum favorito deles hoje é o Duas Cidades ainda, que é um álbum de 2016. É meu favorito também. Assim, ouçam todos, que são todos bons. Eles têm feat com o mundo inteiro, tipo, desde Gilberto Gil, com Olodum, com uma galera. Enfim, ouçam Baiana System, gente, é muito bom. Você pode... Tipo assim, em Salvador, ele é gigante. Tipo assim, é um dos maiores blocos de carnaval que tem lá. Mas eu mesmo não gosto de carnaval. Então, eu ouço em casa mesmo, pra bater cabeça em casa, ou quando eu vou pra festa em Salvador. Porque lá toca. Aqui no Rio de Janeiro não toca. Mas beleza. Daqui é um álbum pra fazer faxina de forma animada. Bota Baiana System. Total. É muito bom. Um álbum pra você botar no seu carro quando você tá viajando. Vale muito também. Fica aí a recomendação musical. Pra correr, álbum pra correr, é muito bom também. Tem música pra todo tipo. Exato. É muito bom. Tipo assim, você gostou, sei lá, de Debí Tirar Mais Fotos de Bad Bunny? Ouça Baiana System. Exato. Tá? É por aí. Vai, Gugu, você tem sua recomendação, amigo? Eu tenho duas coisas para falar. Uma eu já falei de recomendação antes, que é Lord of Mysteries. Eu só tô lendo Lord of Mysteries, basicamente, porque são 1.400 e tantos capítulos. Sim. Aí eu não terminei ainda. Dos capítulos todinho, eu já passei de 90%. Aí tô perto de terminar. Nossa! Amigo, você tá indo longe. Tô não. Tô perto de terminar. Aí só queria dizer isso, né? Que tá muito bacana. Leitura vale muito a pena. Mas já terminou? Teve um filme? Já terminou, Tá rolando ainda? Tá completo. Ah, tá. E o anime chama de anime também? Aí, não, né? Já completou? Pode chamar de anime se quiser, mas é porque, como é chinês, ele chama de Donghua. Mas Don Juan. ninguém chama de Donghua, chama de anime, chama de o que quiser. Tá. Já terminou também ou ainda tá sendo lançado? Começou agora, né? Ah, tá. Teve a primeira temporada, a segunda vai ser ano que vem. Ah, beleza. Aí, falando de uma coisa diferente, né, que eu não tinha recomendado aqui antes, assistam Kamen Rider, que é muito bacana. É uma franquia japonesa de super-heróis que tem todo ano uma série diferente. É uma série nova, né, todo ano. Tem, sei lá, quase 50 episódios todo ano. Aí acaba um, já começa o próximo já. Fica tendo um novo todo ano. Um herói diferente todo ano. Aí, é uma pessoa que acaba se transformando com um cinto. Aí tem várias transformações diferentes.
Aí isso aí é bom porque acaba vendendo um brinquedo para as crianças comprarem lá. E também O para capitalismo ama. colecionador, porque tem uma versão também que é mais cara, caríssimo, para comprar essas coisas. Eu que não compro, caríssimo. Aí, como tem várias séries todo ano, e a maioria não tem oficialmente no Brasil, porque a maioria é traduzida por fãs, começaram a trazer nos últimos anos, oficialmente, nos serviços de streaming e também no canal oficial do YouTube da Sato Company. Aí eu recomendo assistir o Kamen Rider Build, que tem na Prime Video e também tem no YouTube. Não sei se no YouTube é de graça ou tem que assinar o membro lá do canal deles, da Sato Company, para poder assistir. Aí, na Prime Video, deixa eu conferir aqui se eu tenho. Agora tem, porque antes só tinha legendado, aí agora tem dublado lá também. Aí você assiste do jeito que quiser, legendado ou dublado, tanto faz, né? Vai da sua opção. Aí o que é que tem nesse Kamen Rider Build? Aí se passa aqui na Terra, né, normal. Aí acharam uma caixa de Pandora em Marte que aconteceu um acidente quando trouxeram ela para a Terra, que liberou um monte de energia e separou o Japão em 3 partes. E, digamos que virou 3 países diferentes o Japão. Aí começou a ter experimento, começou a ter monstro que usou essas energias aí que saiu dessa caixa. E é isso aí. Não vou falar mais do que isso porque senão seria spoiler, mas é bem bacana. Pode assistir, tem na Prime Video ou no YouTube. Vocês que sabem. Bom, gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um comentário aí pra gente se você gostou do episódio, quiser comentar alguma coisa a respeito. Não esqueça de curtir se você tá assistindo a gente no YouTube, ouvindo a gente no YouTube, melhor dizendo. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming, deixa uma avaliação positiva. Vai ser ótimo, tá? Acho que é isso. Siga a gente nas redes sociais, @telepena podcast, em todas elas, nas que a gente está, né? E é isso. Siga o Stormlight Brasil no Instagram, no Twitter. Siga também o Escrito em Aço, que é meu clube do livro /podcast. Se você ainda não ouviu, vai ouvir. Procura aí no serviço de streaming que você escuta, no Spotify, no Apple Podcasts ou no YouTube. Dá uma curtida lá, dá uma validação positiva se você gostar. E é isto. Siga também o Cosme Central no Instagram ou no Twitter, você que sabe, para acompanhar, né, as notícias do Brandon, e também siga o Arcano Central, que eu fico falando de outros autores também, de ficção científica, fantasia, o que for de bacana, estou falando lá. Então é isso. Obrigado por escutar, né? E até o próximo episódio. Obrigado, tchau. Tchau, tchau, gente.